Que alegria estarmos juntos aqui para adorar a Deus nessa tarde. Para mim foi emocionante ouvir essa canção, Que Vida Vou Escolher, porque é exatamente o tema da aula que eu quero compartilhar hoje. Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter cada amigo aqui, cada familiar, cada pessoa que está sendo, talvez sua primeira vez estar aqui na Igreja de Cristo, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. A vida que eu vou escolher é o tema que eu quero compartilhar. E na vida nós temos inúmeras decisões no dia a dia. Na próxima semana, o Fábio escolhe sair da vida de solteiro e se casar com a Sueli e ir para a vida de casado, é isso? Continuei orando para ser uma ótima festa de casamento. E uma das escolhas da vida é essa. Por isso, quando vamos nos casar e nos apaixonamos, precisamos pensar bem, porque até o fim da nossa vida essa escolha. Também, vocês que são mais jovens, que estão estudando, sonhando com um cursinho, vocês precisam escolher bem para qual escola vocês querem prestar, qual curso vocês querem ter, se seu pai vai ter condição de pagar a sua faculdade. Cada coisa é muito importante. Quando nós nos formamos, depois começamos a trabalhar profissionalmente também, qual empresa vamos trabalhar? E a vida é assim, há diversos momentos que eu e você precisamos tomar decisões de muitas escolhas. E hoje, em nossa geração, até uma coisa mais fácil para as pessoas que tinham suas inseguranças, os carecas. Existem perucas coloridas hoje. Você pode escolher o cabelo curto, longo. O Elias está até animado, sorrindo ali, olhando para mim, com essa boa notícia. As mulheres também, nos seus diversos estilos de cabelos e cores, há uma diversidade muito grande. O fato é que nessa vida aqui nesse planeta, você nunca poderá tomar uma decisão errada e querer que as coisas deem certo. Sabe, o semeador, quando ele vai plantar, ele escolhe bem as sementes. Ele está muito claro do que ele vai plantar, do que ele quer colher. É impossível ele plantar uma devida semente de uma fruta, um exemplo, uma laranja, então dela ele sonhar ao longo da plantação que vai crescer uma melancia. Eu não vi nenhuma genética transformadora que pudesse fazer isso até hoje. Sabe, uma coisa que nós não podemos escolher é a família que nós nascemos. Não é verdade? Mas você e eu temos o privilégio de ter uma família. E eu sou muito grato pela minha família. Tenho o privilégio de ter minha mãe aqui hoje, meu irmão, minha irmã, alguns sobrinhos, minha filha, minha esposa. Amo vocês, família, vocês são muito especiais. Eu fui privilegiado de ter sido escolhido para nascer nessa família. Eu não sei vocês, sentem o mesmo. Mas eu fui privilegiado. Sabe, eu sou muito feliz também por ter o privilégio da Regina ter me escolhido como seu marido. Deus é bom demais. E nesse nosso amor também Deus tem dado o privilégio para eu e ela termos nossa filha Carol. É um privilégio ter você como nossa filha. Deus tem escolhido logo você para nós. Uma criança tão adorável, tão sorridente, tão carinhosa, tão tímida. A gente sabe, filha. Sabe, as boas escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, elas nos remetem a um destino e a uma vida também sobre isso. E sobre o que eu quero dizer então, que vida eu vou escolher? E a vida que eu tenho escolhido nesses 24 anos, e que muitos que estão aqui hoje também têm escolhido, é nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres de Deus. Gostaria de convidar todos a uma oração. Pai, estar aqui é um presente do Senhor. Saber, Deus, que o Senhor fez tudo, Pai, para nos perdoar, como a Deise compartilhou com tanta profundidade no momento da ceia, Pai. É tão tocante saber o preço, Deus, gigantesco de amor que o Senhor decidiu. O Senhor não mediu limites, nenhum esforço, Pai. Até mesmo ficar afastado, Pai, do seu filho por um período, para mostrar o quanto cada um de nós somos especiais para Ti, Deus.
Pai, que privilégio temos de estar aqui essa tarde, poder ouvir a Tua palavra, poder tomar decisões espirituais e também começar, Pai, um novo momento de boas escolhas em nossas vidas. Te oramos imensamente agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Sabe, alguns também têm escolhido seu time de futebol. E hoje também é bem diverso. Tem alguns que têm mundial, outros que não têm mundial. A vida é bem diversa. E a gente sofre por não ter mundial, né, Leandrão? A gente sabe. Mas esse ano eu fiz várias aulas que para Deus nada é impossível. Estamos cheios de fé. 1 Coríntios capítulo 2. Queria ler esse versículo com todos nós, para nos inspirar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A Bíblia é fantástica porque aqui ela nos dá uma direção de uma escolha que nós podemos ter nessa vida. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Que privilégio poder ter isso como referência. O que fazer então para ter essa mente com os pensamentos de Cristo? A palavra de Deus ela é capaz de nos dar a resposta. E eu gostaria que lêssemos uma escritura, então, agora no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, que vai nos dar uma direção de como construirmos então essa mente, sendo guiada pelos pensamentos, tão iguais aos quais Jesus esteve aqui na terra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 vamos ler até o 9 primeiro aqui. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Deus então levanta aqui Moisés para dar uma direção sobre a vida a qual o povo poderia escolher, o povo de Israel. Deus instrui o povo através de Moisés, e ele coloca uma expectativa fantástica. Primeiramente, que aprendêssemos a amar a Deus de uma forma completa, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as nossas forças, e que não ficasse somente para nós, mas também nós passássemos adiante para cada um dos nossos filhos, principalmente. Quando? De que maneira? Em qual ocasião? Sempre, segundo o que essa escritura nos diz. Sempre, desde pequenininho, qualquer ocasião, em qualquer momento, deveríamos ensinar isso para nossas famílias. E no versículo 17, ele fala qual deve ser então a atitude que nós devemos ter depois de ensinar isso para nós e para os nossos filhos a essa prática. Deuteronômio 6, versículo 17 diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que eu lhes dei. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês, e vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. Sabe, cada um de nós, eu acredito, deseja o melhor nessa vida.
Nenhum de nós sonhamos para que tudo não aconteça de uma maneira boa em nossas vidas. Todos nós sonhamos para que tudo ocorra bem, para que tudo vá bem. Depois dessas ordens, que Deus dá essa direção, muitos homens e mulheres de Deus então tomam suas decisões de seguir exatamente o que Deus orienta aqui. E no período da história da Bíblia, então o povo, junto com os planos de Deus, ele levanta um rei chamado Saul. E Saul, a Bíblia descreve que ele era um homem forte, e até ele tinha muitas qualidades, e uma delas, ele era um homem humilde. Mas depois de um passar de algum momento, ele se perde em suas emoções, e ele se torna um homem arrogante, poderoso e orgulhoso, e ele não é mais tão cuidadoso como foi a direção de obedecer à vontade de Deus. E em uma das batalhas, então ele toma decisões contrárias ao que Deus havia orientado ele. Então ele endurece o coração, se afasta de Deus, e Deus o destitui de rei, como rei. Em seguida, então, ele escolhe um outro rei, Davi, um jovem, ruivo, pastor de ovelhas. Mas esse jovem também se torna rei, mata o gigante Davi, luta contra Golias, então, levanta uma honra enorme como um grande homem de Deus. Ele defende a honra de Deus, não como uma coisa pessoal. Quando ele vê lá o exército sendo desafiado por Golias, ele é consumido pela glória de Deus, ele compra aquele desafio e vence o gigante. E ele também se torna um grande rei. E da mesma forma como aconteceu então com o rei Saul, também acontece com Davi. E ele peca contra Deus. E ele para de obedecer cuidadosamente à vontade de Deus. E ele comete um adultério, vira um assassino, destrói a família dele, perde todos os valores a qual Deus sonhava para ele. Só que a diferença, pelo que a Bíblia fala, e até descreve no Salmo 51, Davi ele se arrepende. Ele reconhece que ele pisou feio contra Deus, que ele desobedeceu como não deveria ter feito. E ele volta então e começa a aceitar tudo o que deveria passar sobre ele agora, nessa nova fase de sua vida, diante das escolhas erradas que ele tomou. E ele se arrepende e volta a ter um relacionamento com Deus. Sabe, a Bíblia fala de diversos casos assim, de homens e mulheres que amam muito a Deus, e ao mesmo tempo pecam contra Deus, que lutam para ter uma vida santa, e são tentados pelo pecado, e se destroem, caem, se levantam. Todos os homens e mulheres da Bíblia passaram momentos assim. Não há nenhum, a Bíblia fala, que nunca pecou. Todos nós também aqui somos pecadores. Mas como então ter uma atitude que vai dar certo para escolher a vida certa? Qual a maneira que pode se vencer o pecado? E eu estudando sobre isso, existe uma qualidade fundamental, que é a humildade. Ter uma vida com atitudes humildes. Aceitar que existe um Deus soberano, um Deus todo-poderoso que sabe o que faz, e que eu preciso me submeter à sua vontade, mesmo que eu não aceite muitas vezes, mesmo que não seja o que eu quero para mim muitas vezes, mas eu preciso aprender. E viver de uma maneira humilde não é fácil, mas a Bíblia nos orienta, nos ensina diversas formas de como aprender a ter esse coração. E o maior exemplo que existe é Jesus. E eu gostaria que lêssemos uma escritura em Tiago 1, capítulo 1, versículo 21. E aqui ela vai nos orientar então que tipo de vida podemos escolher a partir desse momento que estamos ouvindo a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta, aceitem
com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Aceitem, a Bíblia fala, de maneira humilde, a palavra de Deus que Ele quer implantar em nossos corações. Que demais aceitar a vontade de Deus e ter o padrão da palavra de Deus. Sabe, eu me tornei cristão em 1995. Durante 8 anos eu vivi como solteiro na igreja. E eu aprendi o que era não mais viver dessa forma, num costume imoral. De deixar as tentações desse mundo e lutar contra a minha natureza humana e aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas Jesus, Ele é o maior exemplo de humildade para cada um de nós. Jesus, em João 5,30, Ele diz que por si mesmo Ele não podia fazer nada. Uau, se Jesus, que é o Todo-Poderoso, como que Ele não pode fazer nada? Imagina então nós, o que nós podemos fazer? Se Ele é o Filho de Deus, mas Ele se posicionava dessa forma, de maneira humilde diante de Deus para nos ensinar. E um coração humilde é exatamente assim, ele é dependente. Um coração humilde, ele tem ações que quer agradar ao Pai e não a si mesmo. Toda vez que o engano do pecado, a nossa natureza vem, e eu sigo, eu me torno algo que me afasta de Deus. Eu me torno um homem cheio de pecado. E o pecado não me deixa enxergar. O pecado nos faz orgulhosos. E eu queria revelar algo para nós cristãos. Os cristãos são orgulhosos. Se você não sabia disso, vou contar uma história, você vai perceber muito bem agora. Quando eu me tornei cristão, em 95, sempre trabalhei com instalações elétricas. E meu pai sempre foi um bom profissional nessa área. Então, o irmão tinha me falado assim, olha, agora você é um cristão, cristão não erra mais. Falei, beleza, a partir de agora eu vou ser quase perfeito. Então meu pai chegou com um projeto de elétrico, falou, filho, vamos colocar isso aqui, mas só que o projeto está marcando lá direito, vai ser do lado esquerdo, filho. Tá bom, pai, vamos virar a planta ao contrário, eu leio por detrás, faço a furação e vai dar certo. Seu burro, como você vai... Ele começou, você vê um projeto por detrás e começou a brigar. Falei, pai, deixa eu te falar uma coisa para o senhor, cristão não erra, pai. Tá bom, moleque, tá bom. Então faz da maneira que você acha que tem que ser feito. Ele me deixou lá com toda a minha responsabilidade, eu furei. Sou perseguido, cristão não erra, sou filho de Deus. Você vai ver, pai, eu vou mostrar que eu mudei. E aí eu cheguei à noite, depois com os irmãos, falei, irmãos, tive uma conversa com meu pai profunda hoje. Meu pai vai me admirar mais agora. O irmão falou, cara, quem falou que cristão não erra? Não erra, ele erra? Eu falei que cristão não erra mais. Eu falei, cara, entendi tudo errado. E agora? Volta lá, pede perdão para o seu pai, pega as rodelinhas de madeira, cola de novo e faz a furação certa. E lá volta eu para casa, pai, acho que eu pisei na bola. Pai, eu sabia que você ia... Meu pai sempre era muito duro comigo. Aí vou lá pegar as madeirinhas, colar tudo direitinho, e eu fiz como deveria ser, e ligaram a instalação. Ele falou, tá vendo, filho? Ainda bem que você me ouviu. Mas sabe, o orgulho muitas vezes faz assim conosco, ele nos cega. Ele nos promove uma ideia de que você é infalível, que não há erros, que você é perfeito, que tudo da maneira que você está fazendo é a correta. Eu e você ficamos cegos muitas vezes. Cristão erra assim, não caia nessa. Sabe, eu queria pedir para que todos os irmãos que foram batizados desde 2015, 1900 vai ser toda a igreja. Tá vendo como o cristão erra? Vocês já estão começando a entender agora que não tem esse negócio. Por gentileza, todo mundo que foi batizado em 2015 até hoje, pudesse ficar de pé. Todos, por gentileza. Parabéns. Segundo o Gurgel, que nos deu uma excelente aula semana passada. Pudesse sentar, irmãos. Vocês são os mais novos influenciadores espirituais aqui em São Paulo. Então, que vocês continuem a fazer isso. E os demais que são cristãos agora, por gentileza, fiquem de pé.
Vocês são os mais velhos inspiradores que vão influenciar esse mundo sendo um cristão, amém? Vamos abrir então nossas Bíblias agora e ler essa escritura que fala sobre o coração de Jesus, em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Tem como bate exatamente com Coríntios, a mente de Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra, no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe, é fantástica essa escritura. Cada vez que, como diz o versículo 11, que alguém reconhece que Jesus Cristo é Senhor, que é batizado, que é perdoado, a Bíblia fala que Deus é glorificado. Por isso Jesus fala para que possamos mais trabalhadores, porque a colheita é muito grande. Mas esse exemplo aqui, do versículo 5 a 8, esse é o coração de Jesus. E Jesus, ele várias vezes faz um paradoxo em sua vida. Ele fala que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Ele fala que ele veio para servir e não para ser servido, mesmo sendo esse homem todo-poderoso. Ele veio para servir, veio para se doar. Ele não se condecorava muitas vezes, chegando assim, ó, quem chegou? Sabe quem eu sou? Jesus. Já viu alguém assim? Você me conhece? Uma vez eu fui convidar um ator no Shopping Ibirapuera, e eu convidando ele assim, aí ele, sabe quem eu sou? Falei, não. Você não sabe quem eu sou? Falei, não sei não, cara, não assisto televisão, esses programas aí, às vezes eu não te conheço não. Ele ficou bravo comigo, porque eu não conhecia ele. Eu falei, é meio humilde esse cara. Sabe, muitas vezes, nós precisamos reconhecer, como Jesus aqui demonstra, nossas necessidades de Deus. A Bíblia fala que ele era o próprio Deus. E ele escolhe então abrir mão, ele se esvazia de si mesmo. E toma uma natureza totalmente diferente. Ele merecia ser servido, e agora então ele toma uma natureza de servir, de se doar, de ajudar. É impressionante o que a humildade faz. Sabe, as lacunas da nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos preenchê-la. E tentamos de diversas maneiras, fazendo coisas, conquistando coisas, comprando coisas, mas esse vazio nunca é preenchido. E Jesus sabia tanto disso, por isso ele veio nos ensinar, e veio mostrar que nós precisamos ter esse coração humilde. E sabe, eu me lembro numa das noites, em 1990, agora é verdade, 1990, eu já estava vivo. Meus primeiros picos, talvez na minha mente, que eu comecei, no meio de uma situação de muita alegria até, eu estava bem drogado essa noite, eu tinha curtido bastante, o que eu gostava naquela época, mas eu fiquei pensando, parecia faltar algo na minha vida. E por algum acaso eu pensei em Deus, naquela situação extrema de loucura. E eu nem imaginava o que Deus ia fazer depois de alguns anos, me permitindo conhecê-lo. Mas eu lembro que na noite que eu estava feliz, parecia estar feliz, mas no outro dia eu estava vazio de novo. Então eu precisava de um estímulo maior.
E hoje a psicologia fala sobre isso. Que as crianças, se nós como pai e mãe não fizermos o que fala Deuteronômio 6, e até mesmo os jovens e nós adultos e os mais velhos, nós muitas vezes buscamos estímulos. Então já tem o celular S10, né? Que já tinha o S1, S2, já estamos, né? O PlayStation 1, 2, 3, 4. Porque a televisãozinha no carro não pode deixar a criança ficar sem nenhum estímulo. Ela precisa toda hora ter algum estímulo. Ela não pode ter frustração, ela não pode ter decepção. Ela precisa ser feliz completamente 24 horas por dia, porque eu não tive uma vida assim. Então meu filho precisa ter a vida que eu não tive. E nós ensinamos um coração errado muitas vezes. Porque não é verdade, isso é uma utopia, não é real isso. Mas nós tentamos criar um mundo, e a mídia mostra esse mundo que você e eu achamos que precisamos. Mas com Deus é muito diferente. Porque nossa vida com Deus é completa. E nós precisamos de Deus, precisamos da família, precisamos de amigos, precisamos da Bíblia, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos do Espírito de Deus. Isso sim, é capaz de preencher. Sabe, hoje o que está acontecendo? Há tantos medos nessa vida, e há tantos perigos nessa vida. Mas sabe qual é o perigo maior que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração? O perigo de ficarmos indiferentes uns aos outros e não mais sentir a dor das pessoas. Hoje é muito comum você ver no noticiário, como temos visto esse ano, tantas situações. Você se colocou na situação de uma família que perdeu todo mundo, que perdeu a casa. Você colocou na situação de alguém que está lá desesperado procurando aquele ente querido. Mas não precisamos ir tão longe. Do nosso lado, às vezes nosso vizinho, às vezes nosso amigo do trabalho está passando por situações difíceis. Esse dia meu amigo chegou no trabalho e falou: cara, não sei o que aconteceu, minha filha de 13 anos tentou suicídio, que ela cortou os 2 pulsos, o que eu faço, cara? Eu falei: cara, você precisa estudar a Bíblia comigo, você precisa de Deus, cara. Deus vai te ajudar. Mas será que é porque eu também tentei suicídio que ela viu isso? Então será que ela está tentando fazer o mesmo que o pai? Mas ele começou a abrir o coração dele. Sabe, são as referências que nós temos muitas vezes ao nosso redor. E é chocante. Só que no meio da equipe eu vou sentir a sua dor. Não, eu estou aqui para trabalhar só, eu estou aqui para estudar, eu estou aqui só para fazer o meu trabalho social e civil aqui. Mas nós não somos mais pessoas desse mundo, nós somos cristãos. Nós somos pessoas do céu, nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos aprender a ter atitudes humildes, de nos doarmos incansavelmente, de nos esvaziar mesmo, de dar tudo o que nós temos, para ajudar alguém a conhecer a Deus, e com urgência. Sabe, é uma estatística que eu vi tão triste, que tem tido nossa geração, que meninas de 11 a 18 anos, têm ficado extremamente numa estatística negativa, ficando gestantes. E sabe o que é mais triste? Além desse pecado e da consequência, que de cada 10 casos, assim que a garota fica gestante, o garoto some. 2 apenas acabam assumindo a paternidade da bebê nascer, e 2 apenas se casam. Que triste. A consequência do pecado. A consequência de uma emoção impensada. Nós precisamos aprender a ter um coração humilde como o de Jesus. De pensar mais na necessidade das pessoas do que em nossas próprias necessidades. Ter a mesma atitude de Cristo Jesus é o que vai fazer a diferença. Mas além de ter essa atitude de Jesus, nós também precisamos aprender, além da humildade, ter uma outra qualidade espiritual que é muito importante, que é a maturidade. Eu gostaria que lêssemos João capítulo 6, numa parte onde Jesus está tendo uma conversa. Obrigado, irmão. João capítulo 6, versículo 60.
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que iam crer nele, e sabia também que ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será também que vocês querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que é o Senhor, é o Santo que Deus enviou. Uau! Sabe, Pedro tinha uma convicção, tinha uma maturidade, mesmo em meio ao que outros estavam fazendo ali. Ele não é influenciado, ele não deixa que suas emoções o enganem. Pelo contrário, sabe, é interessante que muitas vezes, irmãos, nós pecamos ao olhar até mesmo entre nós, e às vezes não temos coragem de falar a verdade com amor para alguém. Sabe, novamente aconteceu comigo, um tempo atrás, estava numa reunião aqui, e eu peço novamente perdão para a Regina, muitas vezes eu sei que eu sou grosseiro, não sou sensível, e a Bíblia fala em Colossenses 3, para nós maridos tratarmos a esposa com muita delicadeza, nunca com aspereza. Mas me perdoa, sou um pecador. E eu acabei fazendo exatamente isso. Eu a corrigi na frente de outras pessoas, acabei falando mal dela, e o irmão, cheio de amor, veio até mim e falou: olha, cara, eu entendo que talvez ela até tenha errado, mas você não deveria ter feito isso, não deveria ter exposto ela na frente de todo mundo. Não foi sábio, não ajuda. E na hora você já, puxa, como eu sou orgulhoso, como eu preciso de Deus, como eu preciso mudar meu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus. Jesus deixou, olha, todos nós somos livres. Né? Até tem nossa canção: nós somos livres para escolher, queremos ser servos seus para alcançar muitos. Não é assim a canção? Nós falamos naquela outra: eu nunca te deixarei por nada deste mundo. Aqui é uma família vinda de Deus, compromissados, filhos teus. Coral não me contrata não me deixa orgulhoso. E aquela outra: nunca jamais deixarei meu mestre, aquele que por mim sofreu, aquele que me deu amor. Nunca jamais prometemos que até o fim Jesus seria o Senhor da nossa vida, que jamais nada desse mundo tiraria o olhar e o foco do nosso coração de ir para o céu, que nada seria mais valioso do que ler nossa Bíblia, orar, amar o próximo. Mas vamos perdendo os valores, vamos perdendo as convicções, por não amadurecermos, por não termos maturidade espiritual. E começamos a ficar mornos na nossa fé, começamos a dar desculpas.
começamos a não viver intensamente para poder andar com Deus. Começamos a priorizar outras coisas em nossas vidas. E nosso coração então começa a endurecer. E o engano do pecado vem, como diz aquela canção, e nos chama. E nós estamos fracos, nós caímos. Que vida vou escolher? Precisamos ter abertura em nossos lares, para deixar que nossos filhos também participem de nossas vidas. Eu tenho uma lista da minha casa com 10 itens de qualidades para o marido e 10 qualidades para a esposa. Muito legal. Aí eu falei, filha, daquela lista ali, que eu e a mamãe, o que nós praticamos dela? Nada, pai. Nem umzinha, filha? Nada. Falei, puxa, amor, vamos orar, vamos rever a lista, vamos nos arrepender. Aí ontem eu estava fazendo uma pregação, filha, lembra aquela lista? Você pode olhar de novo, ver se deu alguma melhoradinha na lista? Aí ela falou, 5 pontos para você e 4 pontos para a mamãe. Estou melhorando. Mas sabe, ninguém é melhor do que nossa família conhece nossas fraquezas. Nós vamos pedir para os nossos filhos abrir nossos corações e deixar que eles vejam como somos frágeis também. E deixar eles participar, ouvi-los. Eles nos amam. Eles já têm, alguns de nossos filhos já têm maturidade até para nos ensinar muitas coisas da Bíblia. Nós precisamos ter um coração humilde e ter a maturidade de dar segurança para os nossos filhos. Eu sei que é vergonhoso. Eu deveria estar ensinando para ela. Mas eu também preciso aprender. Eu não quero me achar que estou acima de qualquer outra coisa. Então Jesus, ele faz isso com os discípulos. E Pedro, ele então fala, olha, Senhor, o Senhor tem a vida eterna, para onde eu poderia ir? E sabe, a Carolzinha também é uma criança muito sábia, ela tem uma outra frase, que ela fala assim, pai, não adianta nada o Senhor pedir desculpa, se o Senhor não vai mudar. Tá bom? Tchau. Mas não dá nem tempo de explicar, já falei, caramba, de novo, Deus. E aí eu lembrei, tem um Provérbios 28:13. Agradeço os irmãos que me ajudaram também. Eu pedi bastante conselho, a gente ajuda os irmãos a me apoiarem nessa pregação, orarem. Agradeço todo o encorajamento e apoio de vocês, vocês são muito especiais. E essa escritura fala que quem confessa os pecados, mas não os abandona, não encontra misericórdia, não muda a sua vida, não transforma seu coração. Então não adianta apenas, não, eu sou pecador, eu sou orgulhoso, eu sou horrível. Só olhar no espelho que a gente já sabe disso. Mas eu preciso enxergar então essas falhas, eu preciso dar passos para poder mudar, poder me arrepender, voltar para Deus, abandonar o que não agrada a Deus, verdadeiramente. E isso vai nos fazer bem e vai nos fazer muita diferença. Então, qual é a melhor maneira para que isso tudo aconteça? Novamente, gostaria de ler uma escritura em Tiago, capítulo 1. E agora do versículo 22 em diante. Tiago 1, versículo 22 em diante. A Bíblia diz assim: não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E se alguém examina bem essa lei, e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha a promessa fantástica. Às vezes falamos, por que não está dando certo? Por que eu não estou mudando minha vida? Por que minha santidade não está aumentando? Por que minha pureza não cresce? Por que minha fé não se esvai de uma maneira assim gigantesca? A pergunta é, eu estou praticando tudo que
Temos ouvido aulas incríveis aqui a cada domingo. Você lê sua Bíblia, você tem acesso à internet, você ouve conferência, seja de onde vier a boa notícia, sempre há uma inspiração do Espírito de Deus que é capaz de nos ajudar. Mas estamos praticando? Estamos levando a sério tudo que está sendo ensinado aos nossos corações? Estamos lutando para poder realmente trazer? Ele fala, se eu e você não estamos praticando, ele fala, você está se enganando. Você está tendo uma vida apenas religiosa, uma vida legal, de, uxa, que bonito, olha como Jesus é lindo. Maravilha. Sabe, ficamos todo florido. E é bom ter um sentimento assim, mas sem prática não tem valor espiritual. Sem obediência não tem valor espiritual. É só conhecimento. Não tem sabedoria do Espírito, não tem vida. E por isso que Tiago nos desafia. E ele fala, se fizermos isso, o que vai acontecer? Tudo vai dar certo. A lei perfeita que revigora a alma, a Bíblia fala em Salmos 19. Ela tem tanto poder para transformar. Sabe, se estamos faltando maturidade, precisamos dobrar mais nossos joelhos, orarmos mais, buscar ajuda, pedir conselhos, não ter medo. Todos nós somos pecadores. Não tenha medo de deixar outras pessoas entrar no seu coração, na sua vida, te amar, te servir e te ajudar a ser mais como Jesus. E Paulo, no final da sua vida, em 2 Coríntios capítulo 12, em sua maturidade, ele passou por todas essas fases. Eu acredito que estamos falando aqui. Ele teve que aprender a ser humilde. Imagina, ele viu Jesus tete a tete na estrada de Damasco. Imagina como poderia ser o evangelismo dele. Você já viu Jesus? Eu já vi Jesus, cara. Ele poderia ser o cara fantástico da história de vida que ele teve. Estudou com o professor Gamaliel, era um cara de vários idiomas que ele falava, ele conhecia muito. Ele era fariseu, povo hebreu, ele tinha tudo o que qualquer homem sonhava naquela época. E ele ainda perseguia os cristãos na época. E depois agora ele se converte e vê grandes coisas acontecendo e começa a mudar todo o discurso dele, dizendo agora que viver é Cristo, que nada mais tem sentido nessa vida a não ser isso. E aí ele fala de um momento que ele passou aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja em mim. Eu me alegro também com as fraquezas, insultos e sofrimentos, perseguições, dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Sabe, Paulo reconhece que a graça era tudo o que ele precisava. Sabe, nenhum de nós, como a Deise trouxe muito bem na ceia, merecemos nada de Deus. Somos pecadores horríveis. Nós somos esses vermes, não Jesus. Nós somos. E mesmo assim Deus decidiu nos amar. E mesmo assim Deus decidiu derramar o seu perdão. E mesmo assim Deus escolhe cada um de nós para ter uma intimidade com Ele. Possamos aproveitar esse privilégio de sermos escolhidos. No meio de 7 bilhões de pessoas, Deus fala, eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero ser seu amigo. Eu quero que você me chame de pai. Eu quero ter comunhão. Quero que o meu espírito te guie. Que as qualidades do amor vivam em você. E que um dia, quando essa vida acabar, que a única certeza que há nessa vida é isso. Que um dia vamos morrer. Sejamos com o Pai no céu. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a sermos humildes diante do Senhor, Pai. E temos realmente essa postura de quebrantamento diante da cruz, de uma vida, Deus, de esperança,
de fé, de amor que o Senhor sonha para esse mundo. Pai, sem o Senhor, nunca haverá mudança nessa terra, Pai. Sem o Senhor não há transformações em nossos corações, Pai. Por isso precisamos do Senhor e clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão e que a Tua graça alcance os nossos corações. Que possamos ter uma semana muito perto do Senhor, Pai. Oramos muito agradecidos pelo Teu amor. Pedimos também que o Senhor continue cuidando do nosso irmão Orlem, ajude a saúde dele e cada um dos irmãos e irmãs tem passado por tempos difíceis de saúde, Pai. Proteja-nos, é o que nós choramos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês, meus irmãos. Obrigado.